Vamos agora falar sobre o experimento de Young e a coerência. Se nós temos duas fontes de luz, no caso aqui temos S1 e S2, emitindo ondas, as ondas que saem de cada uma delas, quando elas se encontram em algum ponto do espaço, vão sofrer interferência. Se também nós tivermos, por exemplo, um anteparo onde tem duas fendas, aqui na figura da direita, se essas fendas são muito pequenas, um ponto, né, sobre uma frente de onda, que seriam essas duas fontes bem pequenas, vão gerar, cada uma delas, vão ser uma fonte de luz. Então, a luz que emana de S1 e de S2, elas vão se propagar e vão se encontrar em vários pontos do espaço, formando pontos de máximo, de mínimo. De modo que no anteparo, se a gente colocar um anteparo lá na frente, a gente vai observar pontos claros e pontos escuros, correspondendo à diferença, né, onde eu tenho os pontos máximos e mínimos da onda resultante. Então, nós definimos como interferência construtiva quando a onda resultante tem uma amplitude que é maior do que a amplitude de cada uma das ondas. Interferência destrutiva quando a onda resultante tem uma amplitude menor do que a amplitude de cada uma dessas ondas. Então, nós vamos ter uma variação, né, de pontos de máximo e mínimo, seguindo este critério, no anteparo, e sendo que o centro de cada máximo será um ponto onde tem uma interferência totalmente construtiva, e um ponto de mínimo, no centro do mínimo, será uma interferência totalmente destrutiva. Ou seja, totalmente destrutiva, intensidade totalmente zero, interferência totalmente construtiva, amplitude a máxima possível para aquelas ondas. Se nós temos num ambiente duas ou mais lâmpadas iluminando, a gente não consegue observar padrões de interferência sobre os objetos. Isso porque a luz produzida pelas lâmpadas e as fontes, normalmente de luz branca, ela é gerada por muitos átomos que atuam de forma independente, gerando luz aleatoriamente. E por isso a fase dessas ondas varia aleatoriamente. Sendo assim, se nós temos duas lâmpadas que geram ondas cujas fases variam aleatoriamente, então esses pontos de máximo e de mínimo, as condições para ter interferências construtivas e destrutivas, vão ser satisfeitas em curtos períodos de tempo, né, que vão variar de acordo com a frequência da luz, que é muito alta, de forma que nosso olho não consegue captar essa diferença. Então, o que a gente vai ver é um ambiente iluminado com a média da intensidade de toda essa interação. E essas são fontes incoerentes. Para que a gente ou consiga observar a interferência, nós temos que as fontes têm que ter entre elas uma diferença de fase constante, que a gente chama de fontes coerentes. Isso significa que a diferença de fases é constante. Não é necessário que elas estejam na mesma fase. Tá? Só a diferença entre elas. Já a luz do laser, que é uma emissão estimulada, as emissões ocorrem simultaneamente, então ela é uma luz coerente. Em 1801, o Young fez o experimento, né, em que ele incidiu sobre a luz, sobre duas fendas, e observou um padrão de interferência no anteparo. Para que era em 1801, então a luz do laser não existia ainda. Então, para obter uma luz coerente, o que ele fez foi usar o princípio de Huygens e usar uma fonte muito pequena, que é essa fonte S0, essa fenda S0, que pega o mínimo possível de pontos sobre essa frente de onda. Como são pontos muito próximos, a diferença de fase entre eles é muito pequena, eles são quase coerentes.
de modo que a gente pode ver a luz que sai dessa fenda S0 como sendo uma luz coerente praticamente, e as frentes de onda que atingirem o segundo anteparo vão penetrar pelas fendas S1 e S2 e serão fontes coerentes. A partir de S1 e S2, as ondas geradas já agora em S1 e em S2 vão se propagar no espaço e vão interagir formando pontos de máximos e de mínimos. Então, em cada lugar do espaço, as diferenças de caminho entre as ondas que saem de cada uma dessas fendas vai ser diferente. E assim, vai existir diferença de fase entre as duas ondas nos diferentes pontos do espaço, que a gente vai conseguir observar colocando um anteparo à frente dela. Então, aqui é um exemplo de um padrão de interferência obtido com luz branca e um padrão de interferência obtido com laser vermelho. Vamos então ver onde se localizam as franjas claras e as escuras. Nós temos o anteparo, que nós vamos considerar aqui ela tendo uma distância D maiúsculo bem grande e que é bem maior que a distância Dzinho, que é a distância entre as duas fendas. Quando essa situação, a gente pode considerar que esses dois raios R1 e R2 podem ser vistos aproximadamente como paralelos. Sendo assim, esse ângulo, olhando na figura da esquerda, formado pelo ponto P, né, e o ponto onde está o máximo central, ou seja, essa distância Y, né, e a distância D maiúsculo estão relacionadas com a tangente de θ. E, então, tendo os dois raios paralelos, estando as duas ondas em fase, quando elas chegam em S1 e S2, nós temos que o raio 1 vai percorrer uma diferença de caminho, que essa distância aqui inverte, né, a mais do que o raio 2, que vai ser essa distância que vai gerar uma diferença de fase entre as duas ondas. Pela geometria do problema, a gente vê que a gente tem também um ângulo formado entre a frente de onda, que é essa linha tracejada ligando os raios R1 e R2, e o anteparo das fendas é um ângulo θ. E essa diferença de caminho, então, é ΔL, vamos chamar assim, de seno θ. Então, nós podemos determinar θ se a gente conhece essa posição Y e a distância entre o anteparo. E para que a gente tenha um ponto claro, uma franja clara, ou seja, uma interferência construtiva, essa diferença de caminho ΔL deve ser zero ou um múltiplo inteiro de comprimento de onda para que as ondas fiquem em fase. Então, sendo assim, ΔL, que é D seno θ, tem que ser igual a m lambda, com m igual a 0, 1, 2 e assim por diante, sendo a condição para ter uma interferência construtiva. Já para a gente ter uma franja escura, essa diferença de caminho tem que ser igual a um múltiplo ímpar do comprimento de onda, né? Para que a soma das amplitudes sempre dê zero. Então, nós temos a condição para ter uma franja escura ou uma interferência destrutiva é D seno θ igual a m mais meio lambda. Então, a gente tem m. O que seria esse m? A gente chama de ordem da franja. Então, quando m é igual a zero, a diferença de caminho é zero, equivale aos pontos, às frentes, as duas ondas saindo das duas fendas se encontrando no centro do anteparo, que nós temos a franja central. Se m for igual a 1, nós temos, a gente já passou por um ponto escuro no anteparo e temos o primeiro máximo. Então, a gente tem o máximo de ordem 0 é o máximo central, a franja clara central, e o máximo de ordem 1 é o primeiro máximo secundário, ou seja, depois do central.
ele tem dos dois lados, porque a figura é simétrica, né? Essa interferência é simétrica, se o material das fendas for igual, é claro. Alguns livros preferem chamar o lado esquerdo de M-1, né? E o outro de 1 para diferenciar, mas também podemos dizer o lado em que a franja está, se a franja clara de ordem 1 da direita ou da esquerda. Se a diferença de caminho for igual a 2 lambda, nós temos um segundo máximo secundário, m igual a 2, m igual a 3 e assim por diante. Já para as franjas escuras, nós temos que, se m é igual a 0, nós temos lambda sobre 2, que nós vamos recair sobre o primeiro mínimo. Primeiro mínimo, que no centro a gente só tem o máximo. Então, a gente tem um mínimo de ordem 0, é o primeiro mínimo, ou são os dois primeiros mínimos, um de cada lado do máximo central. Se m é igual a 1, nós temos o segundo mínimo de um lado e de outro. Se m é igual a 2, a gente tem o terceiro mínimo de um lado e de outro, e assim por diante. Então, atenção aqui que a ordem do mínimo, m igual a 1, significa o segundo mínimo, e assim por diante, né? Diferente do... E, finalmente, nós temos um problema que a gente tem a separação entre as duas fendas, a distância entre as fendas e um anteparo, e queremos saber, tendo a informação de que a franja clara de ordem 2 está a 4,5 centímetros da franja central, lá no anteparo, determine o comprimento de onda desta luz e calcule a distância entre as franjas adjacentes. Para calcular essa distância, a gente pode considerar que esse ângulo θ, quando ele for muito pequeno, podemos usar a aproximação de seno de θ é aproximadamente θ e é igual aproximadamente tangente de θ, para a gente conseguir fazer facilmente essa conta. Então, bom estudo, até a próxima.